Amém, meus queridos? Satisfação de vê-los nesta noite. Que bom que estamos bem, que o Senhor tem nos sustentado. Por isso eu não vejo a câmera minha. Que bom, feliz de revê-los. Amém? Fico feliz de saber que até aqui o Senhor nos tem sustentado. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos orar. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, trabalhando no nosso coração, que nos dê o Espírito ensinado no nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, no nome santo de Jesus Cristo, nós oramos nesta noite. Queremos, Senhor Deus, dedicar ao Senhor o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso coração, pedindo, Senhor amado, que o Senhor abra os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos olhos espirituais, Pai, para que possamos receber a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos ensina que quando o semeador saiu a semear, até mesmo o solo ruim recebeu a semente, até mesmo o solo cheio de pedras recebeu semente. E Pai, a Tua palavra nos ensina que o que fez diferença não foi a semente, mas foi a qualidade do solo. Então nós oramos, Pai querido, para que nessa noite nosso coração seja achado como um solo bom e preparado para receber a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa trabalhar em nós, tirando de nós as pedras, os espinhos, que neste momento, Pai, o Teu Santo Espírito possa arar a terra do nosso coração, para que quando a palavra chegar em nós, Pai, nós possamos fazer com que ela germine em nós e ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Seja conosco, Pai, que nos abençoe nesta noite para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus queridos? Amém. Glória a Deus. Então abrem comigo, você que trouxe a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Está escrito lá em cima na figura lá, fé ativa. É o tema da nossa mensagem de hoje. Eu queria que você guardasse no seu coração. É isso que nós vamos partilhar da parte do Senhor. 1, versos 16 e 17. Amém, meus queridos? Carta aos Romanos, versos 16 e 17. Diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela... Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Amém, meus queridos? Carta de Paulo aos Romanos, logo no primeiro capítulo, ele traz uma informação importantíssima que nos serve de base, de convicção, assim como tantas outras da palavra, que é essa que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo pregando para a igreja de Roma, a igreja que ele ainda não tinha ido visitar, não foi ele que havia fundado, estava ansioso para poder ir até eles, e ele, talvez querendo amenizar a ansiedade de estar com os irmãos de Roma, ele se antecipa, ele manda algumas cartas, ele manda uma carta, melhor dizendo, com algumas palavras. E dentre as palavras deste livro, esse tipo de livro que é tão rico, que é tão profundo, para os irmãos terem uma ideia, o Martinho Lutero, que é quem solidificou a reforma protestante, teve um insight, se converteu, por assim dizer, lendo esse versículo, que o justo viveria pela fé. Quando ele leu isso aqui, a mente dele mudou, ele passou a entender de uma outra forma. Ele via que a maneira como ele estava seguindo a Bíblia não era a maneira muito correta. Ele então começa a ter alguns ideais, algumas visões de vida, visões a respeito da palavra que eram contrárias à igreja católica da época. Os irmãos entenderem a profundidade desse texto. Mas nesses versículos, de forma específica, que nós lemos, o apóstolo Paulo ele traz algo que hoje infelizmente está fugindo do nosso meio. Quando ele começa dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho. Você conhece cristãos que hoje se envergonham do Evangelho? Você conhece cristãos que hoje têm vergonha do Evangelho? Também não tem? Pois bem, o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois do grego. E ele vai falar para nós que o Evangelho, do princípio ao fim, é a fé. É nesse Evangelho que o Senhor se mostra. Ele diz assim: porque o justo viverá pela... Irmãos, quem aqui tem fé? Todo mundo tem que ter fé, irmãos. Se você saiu da sua casa,
veio para cá, você orou, você cantou para um Deus que você não vê, amém? Alguém viu Deus aqui hoje? Aí ela veio assim, não, eu não vou mais na igreja não, Jesus não vai lá. Não. São mais irmãos, ela vai entender, vai chegar a vez dela, pode ficar tranquilo. O problema é eu com 40 anos fazer essa mesma pergunta. Então a gente vem pela fé, a gente ora pela fé, a gente busca pela fé, a gente canta pela fé, a gente ora sem ver ninguém, mas tem a convicção de que Deus responde mesmo pela fé. A fé, diz a palavra, que é a vitória que vence o mundo. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se importa que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, falar de fé é ao mesmo tempo fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Se perguntar para os irmãos, qual é a definição de fé pela palavra? Onde está escrito? Hebreus 11 não está fácil, né? Irmãos, Hebreus capítulo 11 é a galerinha da fé. E começa assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova daquelas que você não vê. Nós cremos que pela fé os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então ela vem descrevendo a fé, então todo mundo tem fé. Só, irmãos, que via de regra, todas as vezes que nós ouvimos falar de fé, num contexto de forma geral, essa fé ela está sempre ligada a alguma coisa a ser conquistada, a algum lugar a ser chegado, a algo a ser contraído para nós. A gente vai observar as campanhas nas redes televisivas, talvez nas músicas, são assim: olha, se você tiver fé, para a sua vida mudar. Se você tiver fé, para você conquistar isso. Se você tiver fé, para o milagre acontecer. Se você tiver fé, para isso sim. Se você tiver, vai. Não é ser a fé, está sempre ligado a alguma coisa que vai ser feita, alguma coisa que vai ter que acontecer, um milagre, ou algo que eu vou ter que ganhar, algo que eu vou ter que construir. Só que quando a gente olha para a própria galeria dos heróis da fé, eles demonstraram que tinha fé não por algo que eles conquistaram, mas por algo que eles estavam dispostos a perder. Quando você vai observar aqui os heróis da fé, não está falando de homens e mulheres que demonstraram que tinha fé porque andavam de Fusca e agora estão andando de BMW. Eles não demonstraram que tinha fé porque começaram com uma empresa pequenininha no canto de bairro e agora são multimilionários. Não é essa a demonstração de fé que a palavra nos mostra nesses heróis da fé. Então, se a gente olha para uma fé que, via de regra, ela é nutrida, ela é ensinada como uma fé para conquistar algo, uma fé que a gente coloca em ação quando a gente quer subir algum degrau, quando a gente quer crescer um pouco mais. Como fica a nossa fé quando nós somos convidados a recuar um pouco mais? Ao invés de subir, a gente descer um pouco mais. Porque o texto que nos leu diz que o Evangelho, olha só, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então no Evangelho a gente quer a justiça de Deus. Pela fé a gente olha nesse Evangelho e a gente consegue viver pela fé, como diz a palavra. Paulo aqui está parafraseando Abacuque. Viver pela fé. Agora, quando você olha para o Evangelho, irmão, seja sincero, o Evangelho fala só de coisas que você vai ganhar? Sim ou não? Não. O Evangelho, pelo contrário, muitas vezes ele vai te falar de coisas que você tem que perder. Quem quiser salvar a sua vida precisa? Mas e quem quiser ganhar a sua vida? Mas o quê? Irmãos, eu falei a mesma coisa, são 10 palavras. Está vendo? Eu falei a mesma coisa, são 10 palavras. Agora, quem quiser achar a sua vida vai perder. Agora, o camarada que não, eu quero a minha vida, eu estou amando a minha vida, vai perder no final das contas. Então a gente vai observar que na palavra algumas coisas para nós, elas são fora de um princípio lógico para nós. Porque o último é o primeiro, o maior é o menor, o grande é aquele que serve, quem perde é quem ganha. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a gente vai perceber que essas controvérsias que vão mostrar contradições para aquilo que a gente ouve no consciente geral, no coletivo. E hoje, irmãos, o convite do Senhor para a nossa vida é a gente olhar para a palavra e
desenvolver uma fé, pastor Jairo, que está além das circunstâncias, presbítero Berenilson. Uma fé que vai além do se eu tenho que ganhar para mostrar que eu tenho fé. Eu vou dar uma oferta de 100 para me ganhar 1000, porque aí eu vou mostrar que eu tenho fé. Não, nós precisamos entrar no lugar de uma fé que é ativa. Pastor Vitor, o que é uma fé ativa? Os irmãos conseguem observar o desenho ali? Dá para ter nitidez? Uma pessoa que está caminhando num deserto e lá no fundinho tem uma montanha, não tem? Parecido com isso, né? Eu não sei com relação aos irmãos, mas eu nunca fui no deserto, tá, irmãos? Isso aqui é a imagem da internet. Mas por que eu coloquei essa imagem aqui? Vocês acham que a montanha está perto ou está longe, irmãos? Muito longe. Depois, se você tiver a oportunidade de ler algum documentário, fazer qualquer pesquisa na internet, no deserto, irmãos, as coisas parecem estar ali na frente. Mas vai andando, passa areia, passa terra, passa vento, passa poeira, passa areia de novo, e não chega aquilo que você tem. Se a gente tiver uma fé, irmãos, que não é ativa, ou seja, uma fé que depende de algo para poder ficar alimentando ela, a gente nunca consegue vencer o deserto na nossa vida. Por quê? Porque no deserto as coisas podem até parecer que estão perto, mas às vezes ela vai estar mais longe do que a gente imaginava. E se a gente não tiver disposição para continuar caminhando quando as coisas se mostrarem mais longe do que a gente achava que ia dar, a gente desanima. Sim ou não? Por isso tem que ser uma fé ativa. Se a minha fé não for ativa, vocês vão uma fé passiva. O que é uma fé passiva? Uma fé que depende de outras coisas para estar fazendo ela funcionar. Você tem fé? Eu tenho. Quando dá certo. Eu tenho fé para receber o emprego. E aí você recebe o emprego. Glória a Deus. Foi a fé em ação. Mas e a fé para a gente sustentar a caminhada quando o emprego não vem? E a fé, irmãos, para a gente continuar na luta quando as coisas não saem como a gente quer. Tem uma pessoa, não vou lembrar o nome desse escritor, que ele disse assim certa vez: 1000 orações respondidas por Deus. 1000 é por minha conta, que eu não lembro se é 2000, 5000, mas só para a gente pensar. 1000 orações respondidas por Deus. Aí ele coloca assim: para algumas Deus disse sim, para outras Deus disse não, e algumas Deus disse espere. Deus respondeu todas, mas será que todas foi como Ele queria ouvir? A questão, irmãos, que quando a gente entra num lugar de ter uma fé que é ativa, a nossa fé para de depender das circunstâncias à nossa volta, para ela se manter firme no Senhor. Porque, irmãos, o mundo é mau, os dias são difíceis. Vão ter dias que as coisas vão dar certo, vão sair como a gente espera, que a gente vai fazer um planejamento, que as coisas vão fluir, mas vão ter outros dias que vai dar tudo errado. E a gente vai acordar e parece que a cama acordou com raiva da gente, que ela enfia na quina do nosso dedo, e fala assim: quem botou essa cama aqui? Foi você mesmo na noite anterior. Que absurdo, por que está acontecendo isso? Parabéns, você está vivo. E essas coisas, irmãos, se nós não estivermos nutridos de uma fé sólida, de uma fé madura, a gente corre o risco de cair no conto do vigário. Você que tem problema de ziquezira, testa torta, cabelo mais ou menos, e a gente anuncia um monte de problemas. Venha, seus problemas se acabaram. E aí a pessoa vem e não acaba muitas vezes, irmãos. Imagina se Paulo tivesse recebido esse convite: você, Paulo, cheio de espinho na carne, venha na sexta-feira que o seu espinho vai ser tirado. E o espinho dele não é tirado. E ele se frustra com a igreja, se frustra com o pastor que fez o convite, porque Deus queria que o poder dele se aperfeiçoasse nas fraquezas de Paulo. E eu estou anunciando que o espinho dele vai ser tirado, e às vezes não vai, meus irmãos. Então a gente precisa ter fé para o espinho sair, precisa, mas a gente precisa ter mais fé para continuar a jornada se o espinho não sair. Para entender que o nosso Senhor, Ele é Senhor quando Ele tira o espinho, mas Ele também é Senhor quando o espinho não sai. Ele é nosso Senhor quando a gente ora e a cura acontece, mas Ele também é nosso Senhor quando a gente ora e a cura não acontece. O que é isso, pastor Vitor? Isso é uma fé ativa, uma fé madura, que as circunstâncias à nossa volta, elas já não têm tanto poder sobre a nossa fé. Por que eu disse não tem tanto poder? Porque, irmãos, antes de eu ser um homem de Deus, eu sou homem.
também de carne e osso, também tenho emoções, também me entristeço, também me canso. Que é isso, pastor Vitor? Irmãos, o profeta Elias um dia está orando, fazendo cair fogo do céu. Então os profetas tudo no outro dia está dentro da caverna. Ai, me mata Deus, por que Jezabel foi falar isso comigo? Eu não quero mais viver assim, não. E a palavra vai dizer que este homem que orou e fechou o céu por 3 anos e meio, ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele passava pelos mesmos percalços. Talvez tinha as dúvidas do Fábio, os medos da Lara, talvez tivesse as neuroses do Vitor, talvez tivesse as enxaquecas do João, o bicho de pé do Antônio. Talvez essas mesmas mazelas que nós temos também estavam nesses homens de Deus. E por que eles estão na palavra? Porque são perfeitos? Não, porque perseveraram, mesmo quando a montanha estava mais longe do que eles acharam que ia estar. Vamos fazer uma campanha na igreja, 7 semanas da libertação. Você vai fazer um voto de 7 semanas para dar tudo certo. Aí você faz as contas, 7 semanas de caminhada, vai dar certo. Aí deu a 7ª, não veio. Deu a 8ª, não veio também. A 9ª, a 10ª. Ei, moço do profeta, sobe lá em cima, vê se tem alguma nuvem, que vai chover. Aí o cara vai. Não tem nada não. Bom, como assim não tem nada não? Acabei de orar, fiz cair fogo do céu, não tem nada, sobe lá de novo. E ele sobe. Não tem nada não. Rapaz, olha direito, olha esse 360, tem certeza que tem, rapaz. Eu olhei e falei, fogo do céu, essa Deus vai botar no lugar. Quantas vezes eu mostrei isso em cima, irmãos? Quantas vezes? 7 vezes. Imagina Elias, quando ele voltou pela 6ª vez e falou, rapaz, não tem nada. Imagina isso, então só é 7. Imagina o menino dos filhos, tá certo, não vai ter nada, vai ser. Irmãos, começar é com todo mundo, continuar é só aqueles que perseveram no Senhor. A questão, irmãos, é que muitos são chamados e poucos são os. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos irmãos? Quantos irmãos? Um monte. Se o Senhor não palavra só uma vez, ele deu 70 de uma vez, de 2 em 2. 12 eram mais chegados. Dos 12 mais chegados, ele tinha 3, que era mais chegado ainda. E dos 3, ele tinha um, que se auto-intitulava discípulo amado. Muitos irmãos estavam com Jesus, muitos viram o que Jesus fez, muitos andavam com Ele, mas em algum momento ouviram coisas de Jesus que não lhes agradou, porque o Evangelho não é só conquistas, às vezes o Evangelho é perda. Um bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos, mas isso eu já faço desde quando eu era criança. Então vai aqui de tudo que você tem. Não, cara. Poxa, achei que era só ter fé para poder guardar os mandamentos. Às vezes, irmãos, uma fé ativa vai te exigir renúncias. E você não vai demonstrar fé para conquistar, você vai demonstrar fé para perder. Às vezes perder orgulho, perder convicções que nós temos, perder certezas que a gente tem de ser diferente, hein? O Senhor vai mostrar que é diferente, você vai ter que voltar calçar a carinha da humildade lá, mas realmente Deus me mostrou que é diferente. Todas as vezes, irmãos, que eu falo sobre uma fé ativa, isso que me vem à memória, eu queria ler com os irmãos. Abre comigo, olha o livro do profeta Daniel, capítulo 3, verso 14. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 14 até o 18, nós vamos ler. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, o pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, e se vocês se dispuserem e prostrar-se em terra
e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de fogo ou em chamas. E que Deus é que poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se Ele não quiser nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém? Eu não sei se eu fico empolgado na leitura, porque eu conheço assim, eu vai dando uma empolgação, porque os irmãos conhecem essa passagem aqui? Para quem não conhece, igreja é um lugar plural. O contexto é o seguinte: o rei da Babilônia, ele resolveu edificar uma estátua de ouro enorme. Para a gente arredondar as contas, é como se fosse 30 metros por 3 de largura. Enorme a estátua de ouro. Dá para você ver de longe. E aí ele falou assim: gente, no dia da inauguração, eu quero que todos os sátrapas, sabe o que fazer como se fosse um prefeito, né? Mas a gente pode trazer o nosso assim: todos os prefeitos, vereadores, os comissionados, os chefes de gabinete, eu quero que todo mundo venha para poder ver a estátua que eu levantei. Sadraque, Mesaque e Abednego já estavam dentro do governo, porque no capítulo anterior, Daniel tinha interpretado o sonho do rei, e Daniel pediu para os amigos dele que viessem servir também junto com ele. Então todos eles estavam presentes, e o rei trouxe aquela estátua enorme, e o rei disse assim: olha, vocês que vieram na inauguração dessa estátua, quando vocês ouvirem os sons dos instrumentos, todos vocês, sem exceção, vão se prostrar e vão adorar essa imagem de ouro. Combinado, gente? Combinado. Consciente coletivo. Falei, tudo certo. Então, os instrumentos. Irmãos, se eu perguntar assim: todo mundo aqui teve um bom dia? Sim ou não? A resposta coletiva foi sim. Se teve alguém que não teve um bom dia, passou na boleira, não passou? Porque na hora do sim, amém, passa batido. Agora, se a gente criar uma distinção, olha, quem teve um bom dia fica de pé, ou então quem não teve um bom dia fica de pé, a gente destaca demais. Então, se o rei só pergunta assim: gente, quem é que vai adorar no estado? Todo mundo. Mas ele falou que aqueles que adorassem tinham que se prostrar. Então imagina aquele monte de gente, todo mundo se prostra e fica 3 camaradinhas só em pé lá. Só os 3. Tipo assim, disfarça. Não dá para disfarçar. Todo mundo ajoelha, só eles. E aí todo lugar tem um dedo duro, tem ou não tem? Ô rei, ó, longe de mim fazer fofoca, mas ó, tem lá, ó, tem gente lá. E o rei então manda chamá-los no particular, não queria expô-los. Aqui, vem cá no meu gabinete. Aí chama eles no texto que a gente deu. Rapaz, deixa eu fazer uma pergunta. Tem algumas bíblias que perguntam assim: é de propósito que vocês fizeram isso? Eu gosto dessa versão, assim: vocês estão fazendo isso de brincadeira mesmo? Não, vocês estão zoando comigo, né? Tem câmera, pegadinha. Então eu vou dar para vocês mais uma chance. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, pode ser aqui dentro mesmo, longe das pessoas, vocês vão se prostrar e vão adorar a estátua de ouro. E aí, irmãos, vem uma das respostas que eu acho mais fantásticas em toda a palavra do Senhor. É interessante que a Bíblia não fala qual dos 3 que respondeu. Isso traz para mim que eles tinham o mesmo espírito, o mesmo entendimento, a mesma intenção. Porque não dava para eles combinar. Se o rei perguntar, a gente responde assim junto: fique sabendo, rei, não dá para combinar. Mas a Bíblia diz que foi os 3. E eles responderam assim: fique sabendo, ó rei, já que você perguntou quem é que pode livrar da sua mão, fique sabendo que o meu Deus, a quem eu sirvo, se Ele quiser, Ele pode nos livrar da sua mão. Isso Ele não vai poder fazer nada. Mas também fique sabendo, ó rei, que se o meu Deus não quiser, Ele não livra. E mesmo assim nós não vamos adorar a sua imagem. Irmãos, isso é uma fé ativa. Ela não depende
resultado, ela não depende da circunstância. Fala assim, olha, se der certo, eu tenho fé. Se não der certo, eu também tenho fé. Se estiver me levando para dentro da fornalha, viu hoje aqui interromper o processo, eu tenho fé. Mas se não interromper, eu vou cair dentro da fornalha. Vira o churrasquinho santo do Senhor. Isso, irmãos, é uma fé ativa, que consegue superar as adversidades da vida, não sem sentir o baque por elas. A palavra diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha, não é assim? Mas eu não serei. Irmãos, 1000 de um lado, 10.000 de direita, vai dar quanto? 11.000. Imagina uma guerra ferrenha à sua volta, em que 11.000 caem. Irmãos, a gente vê alguma coisa na rua, e você vê se for no velório um dia, a gente não volta para casa meio borocochô, coração mesinho. Não, você abre esse site de notícias da região aqui, ó, todo dia morre 1, morre 2, morre 5. Aí se o senhor fica mal, você começa a ficar preocupado, você pega esse traje, a gente fica mal. Agora imagina uma guerra, que 1000 estão caindo de um lado, 10.000 à sua direita. Você não é atingido, você não cai, você não se prostra, mas alguma coisa te respinga, por causa de algo que alguém falou, algo que alguém mencionou, algo que você viu. Se você for pegar uma estrada para viajar, irmãos, pegar uma estrada para viajar e começar a assistir um monte de vídeo de acidente de carro, isso vai te fazer bem ou vai te fazer mal? Bom, você não bateu de carro, ninguém te machucou, seu carro não estragou, por que te faz mal? Só por conta daquilo que você viu. Você pode estar cheio de fé, vibrando. Não, minha fé agora é ativa. Que se do seu lado parar alguém que tem uma fé ruim, daqui a pouco você Então, o texto que nós lemos nos mostra jovens que tinham uma fé que não dependiam de circunstância. Quando Davi adulterou com Batseba e ela ficou grávida, ele mandou matar o marido dela para assumir a esposa. Talvez no primeiro mês apareceu barriga, no segundo, mas no terceiro, no quarto, no quinto, a barriga foi crescendo e chegou a hora do menino nascer. Acontece que contra aquele menino tinha uma palavra do Senhor, que o menino não iria viver. Mas o menino nasceu, pastor Jair. E o que Davi foi fazer? Lá em 2 Samuel, Davi foi orar ao Senhor, foi buscar o Senhor, foi pedir ao Senhor misericórdia por conta daquele menino que estava lá, morre, não morre. Senhor, tem de misericórdia dessa criança. Senhor, tem de misericórdia quem pegou foi eu. E Davi está lá orando para aquele menino não morrer. E diz a palavra que ele não comia, não bebia, está lá jejuando, está buscando o Senhor. De repente ele vê os servos conversando. Ele vai lá. O menino morreu? Morreu. Aí levanta, troca de roupa e vai para o templo adorar o Senhor. E os servos perguntam assim: mas eu não estou te entendendo não, cara, até agora você estava triste aí, porque o menino falou assim: quando o menino estava morto, Deus podia fazer alguma coisa. Ele não vai voltar mais a mim, eu queria ele. E me chama a atenção quando Davi levanta, mesmo diante de uma oração não respondida, ele vai para o templo adorar o Senhor. Isso, irmãos, é uma fé ativa, que ele adora quando as coisas dão certo, mas adora quando as coisas não dão. A gente adora quando a resposta do Senhor é sim, mas a gente também adora quando a resposta é não. E às vezes, irmãos, faz uma análise, nós que somos pais, para a gente educar um filho na moral mesmo. Então é difícil. A gente fala mais sim ou fala mais não? O Senhor disciplina o filho que ama. Significa que Deus vai falar só não? Claro que não, não tem nada a ver com isso. Significa que algumas vezes Ele vai falar? Não. Espera que a gente tenha maturidade para a gente ouvir, para a gente entender. Por quê? Porque se a gente tiver essa maturidade para entender, para se manter firme, quando as coisas não saírem como a gente imagina, a gente vai alcançar patamares ainda maiores. O homem sensato de Mateus capítulo 7, a quem o Senhor compara aquele que ouve as palavras e que constrói a sua casa. Mas quando eu pregou esses dias sobre isso,
Bíblia fala de uma casa que estava completa, já estava grande. Você conhece alguém que constrói uma casa que não dá nada errado na casa? Não erra uma parede, não erra um cano, nada dá errado, tudo sai assim. Construção, as coisas saem por umas vezes, sabe? Vou ter que refazer esse pedacinho aqui, eu sei que eu tenho que alinhar. Eu fiz um orçamento do piso que estava R$100, fui lá comprar agora, já está 150. As coisas saem do nosso controle algumas vezes. Então esse homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e a casa ficou firme, a casa não construiu da noite para o dia, irmãos. Como o Senhor Jesus está comparando alguém que ouve e pratica a palavra, nos mostra que não foi uma vez só, ouviu um dia, praticou um dia e a casa se fez pronta. No processo de construir uma casa, tem dia que você consegue fazer tudo exatamente, tem dia que você não conseguiu exatamente, tem dia que você consegue todas as respostas, tem dia que você não consegue as respostas do jeito que você queria. A verdade é que quando a gente não desanima na nossa caminhada, a gente alcança as maiores montanhas do Senhor. Na imagem que a gente escolheu ali, eu acho que está uns 2 quilômetros para poder chegar na montanha. Caminhou 2 quilômetros, não chegou na montanha. E aí a gente tem 2 opções: a gente se frustra com os nossos cálculos, a gente se frustra. Quem teve a audácia de jogar essa montanha mais para lá? Ou a gente entende que continuar caminhando faz parte da jornada cristã, faz parte da nossa vida. Vamos ter uma fé ativa. É quando o fruto cai da árvore. Imagina uma manga, enquanto ela está pendurada na árvore lá, quem é que dá nutriente para a manga? É a árvore, não é? É quando aquela manga sai da árvore que ela vai começar a ser uma mangueira por si só. Não nasce uma mangueira quando ela está pendurada na outra mangueira. Então é quando a gente desliga de um momento que a gente entra em outro momento. É quando a gente sai de um momento de acreditar no Papai Noel, quando a gente é criancinha, para entrar no momento de saber que o nosso pai e a nossa mãe que compram as coisas. É quando a gente sai do momento de coelhinho da Páscoa, que a escola fica botando um monte de chocolate para a gente, e a gente entende que na verdade a Páscoa é um cordeiro que foi sacrificado a nosso favor, que coelhinho de chocolate faz parte de um contexto pagão. É quando a gente rompe, irmãos, esse ambiente mais Nutella e entra no outro ambiente. É quando a gente rompe o ambiente do vai dar certo, Deus vai fazer, pode vir, sexta-feira, a campanha de tirar esse espinho da carne. Quando a gente sai desse ambiente e entende assim: se Deus fizer, glória a Deus, mas se Ele não fizer, vou estar aqui de novo. A gente entra nesse outro lugar que a gente passa para amadurecer. Lembra de Pedro com o Senhor? Pedro já caminhava com Jesus, já ouvia Jesus, já estava entre os discípulos, já estava sendo visto como uma liderança no meio daquele povo. Aí um dia Jesus veio para ele e falou assim: olha Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Não, eu fico imaginando eu, falei assim: como assim, Senhor? Você acha que eu não sou convertido até hoje? Você já me viu pregar? Imagina, irmãos, um dia a gente está orando, cheio de Deus! Aí Deus falou assim: cara, quando você se converter, sou eu mesmo, Senhor. Vitor, quando a sua fé amadurecer, a minha, Senhor, cheio de fé já estava boa. Não, cara, tem muitas coisas para poder te falar, mas você não pode suportar ainda. Quantas coisas, irmãos, será que a gente não perde porque a gente não está pronto para ouvir o Senhor? Quantas coisas? Quem tem iPhone? Quem tem coragem de levar um iPhone para me pegar aqui na frente? E aí, irmão, você acha que deixar seu iPhone cair? Não quer correr o risco, não, né? Tá vendo? Quando você tem coisa de valor, você não joga de qualquer jeito, porque você sabe que outra pessoa pode não segurar.
que você acha que o Senhor vai derramar as melhores pérolas dele sobre nós se nós não tivermos pontos para segurar? Então, irmãos, quanto mais nós crescemos na nossa fé, nós estamos falando para o Senhor: Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu estou firme aqui. Senhor, não deu certo dessa vez, mas da próxima vai dar. Senhor, eu me frustrei, Senhor, mas está bom, faz parte. O Senhor também se frustrou, o Senhor foi fiel até a morte de cruz, pelo que o Senhor exaltou, de teu nome está sendo o teu nome, glória a Deus por isso. E a gente continua na nossa caminhada. Por fim, irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, o profeta Tiago, né? O apóstolo Tiago: meus irmãos, tem de por grande alegria quando vocês passarem por provação. Grande alegria. Irmãos, quando a palavra fala assim, tenha por grande alegria quando der tudo certo, tenha por grande alegria quando você for abençoado, quando você for livre do laço do passarinheiro, faz sentido para nós, não faz? Mas quando a palavra diz assim, tenha por grande alegria quando você passa por provação, não parece contraditório para nós? Por que a palavra fala para a gente se alegrar quando a gente passar por provação? Por que ela fala para a gente se alegrar quando a montanha estiver mais longe do que a gente achou que ela estivesse? Por que ela fala para a gente se alegrar quando ao invés de receber um sim, a gente recebe um não? Porque nós estamos conhecendo algo novo da parte do nosso Deus. Como assim, pastor Vitor? Não só conhece um Senhor que é paz quando o ambiente está em guerra. Só conhece um Senhor que provê quando primeiro está faltando alguma coisa. Faz sentido, meus irmãos? Só conhece um Senhor que é justiça quando primeiro você está sendo injustiçado. Então, quando você está sendo injustiçado, quando está faltando as coisas, quando as pessoas estão te perseguindo, quando você acha que vai tudo, tenha com grande alegria, porque nós estamos no lugar de conhecer um pouco mais do nosso Senhor. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de um boizinho chamado Ferdinando. É um filme, pastor Vitor? Não, não é um filme. Esse boi, ele tinha sido adotado por uma escola de veterinária no nosso país, não lembro exatamente onde era, mas dizia que aquele boizinho foi adotado pela escola de veterinária porque ele nasceu com uma deficiência na pata. Uma das patas, quando não desenvolveu legal, o boizinho foi sem a pata. E aí a escola de veterinária criou, estava lá todo estudo, fazendo uma patinha tipo prótese do boizinho. Aí, irmãos, que super bonitinho na reportagem, o boizinho sendo criado, um mascotezinho. Aqui, gente, um mascotinho, o nome dele é Ferdinando. Eu acredito que Ferdinando, por conta do desenho, do touro Ferdinando, botaram esse nome. Mas o que essa história me lembra, ou que ela me ensina? Se aquele boizinho, irmãos, não tivesse nascido sem defeito, tivesse nascido perfeito, ele teria morrido, como todos os bois criados para corte. Mas porque ele nasceu com um probleminha, ele conheceu um lado diferente do ser humano. Aquilo que parecia ser ruim para ele, levou ele a conhecer algo que ele não conheceria do ser humano. Talvez o único ser humano que ele conhecesse na vida fosse o que ele fosse abateu. Mas porque ele passou por uma dificuldade, porque ele recebeu um não da perfeição bovina, ele conheceu algo diferente. Então, irmãos, que nós tenhamos uma fé ativa no Senhor, uma fé que às vezes vai esbarrar no não, que às vezes vai esbarrar no espere, mas que a gente continue perseverante na nossa caminhada no Senhor. Senhor, eu achei que ia ser dessa vez, ainda não foi. Mas, Senhor, eu vou continuar me agradando do Senhor, porque diz a tua palavra que se eu me agradar do Senhor, o Senhor vai satisfazer o desejo do meu coração. Senhor, poxa vida, eu confiei que ia dar certo dessa vez e não deu. Tudo bem, Senhor, mas eu vou continuar confiando, pois se eu confiar no Senhor, te entregar o meu caminho, eu sei que o Senhor vai fazer todas as coisas. Senhor, eu sei que dessa vez está tudo encaminhando. Ah, não deu certo. Tudo bem, Senhor, o Senhor deve ter um plano melhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E assim nós caminhamos no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Eu queria cantar uma canção para você, antes de nós orarmos. Que essa palavra ela encontre esteio no nosso coração, meus irmãos.
porque nós, uma vez, estamos rodeados de tão grandes testemunhos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo fixos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Feche seus olhos. Louvado o nome do Senhor Jesus. Se você conhece, cante essa canção conosco. Faça dela sua oração nesta noite. E quando nós orarmos, se você tem por base aquilo que você ouviu da parte de Deus, isso que você vai declarar nessa canção, temos os dias, nem sempre serão dias do sim. Às vezes vão existir os dias do não, dias do talvez, dias do até depois, dias do espere mais um pouco. Mas se nós colocarmos o Senhor como o Senhor de todos esses dias, a nossa fé permanece firme e inabalável no nome do Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sigo além, somente Ele, mais ninguém. Deus seja tudo. Se Deus quiser, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, continua sendo Deus, sendo Ele sabia. Ele é Deus, se curar meu corpo. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. Louvado o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, Pai querido, em nossa vida, em nosso coração.
despeito, Senhor amado, das circunstâncias nas quais nós estivemos envolvidos. Pai querido, que nós sejamos uma igreja madura, Pai, que entende o processo do Senhor sobre nós. Que nós saibamos, Pai querido, viver neste lugar de uma fé ativa, que entende, Senhor amado, quando o Senhor opera, que aceita, Pai querido, sim do Senhor, mas que nós também possamos aceitar, Pai, o talvez, o espere, o não do Senhor. Que o Senhor, meus queridos, nos dê a capacidade de crescermos no Senhor, para que sejamos cristãos maduros, Pai, não levados, Senhor amado, por todo vento de doutrina, sabendo, Senhor amado, que quando o Senhor diz não num lugar, Pai, não é mudando de um lugar que as coisas vão mudar, não é saindo de uma igreja, não é brigando com o pastor, não é brigando com o irmão, não é brigando, Senhor amado, com a tua palavra, mas é entrando, Senhor amado, num lugar de sujeição, de entender que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. É entender, Pai querido, que Jesus, como nosso modelo perfeito, também pediu, Senhor, para o cálice ser afastado. Senhor, se for possível, tira de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. É nesse lugar, Senhor amado, que nós queremos entrar, de entender, Pai, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor encontre, Pai querido, em nosso meio, homens e mulheres maduros, Pai, irmãos e irmãs, Pai querido, sólidos na fé, cuja fé, Senhor amado, não se baseia nas respostas positivas que o Senhor nos envia, cuja fé, Senhor amado, não se baseia nas circunstâncias favoráveis que a vida nos propõe, mas que nós possamos caminhar, Pai, convictos daquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e completa em nós a boa obra, e nós caminhamos nessa vitória, no nome do Senhor Jesus. Se você pode aplaudir bem forte o Senhor. Aí, honra, glória, louvor e adoração para todos sempre.